Olá pessoal, sejam bem-vindos e após aqui uma semana sem poder contar com as atividades aqui no canal devido a reparos técnicos no meu equipamento, estou aqui de volta e eu quero falar hoje a respeito de um conceito que é muito utilizado junto à computação gráfica para quem trabalha com a modelagem de formas e até mesmo aí quem está iniciando junto ao Blender 3D. Talvez alguns de vocês não saibam, mas é interessante a gente explicar o que é que significa para que vocês possam ter essa ideia mais clara. Nós vamos falar hoje sobre topologia de formas. A topologia, na verdade, é a estrutura com que o objeto será apresentado aqui na área espacial. Neste exemplo, vocês vão ver que nós temos um objeto que ele, dentro da nossa perspectiva, é um objeto cúbico. Por quê? Porque ele está atuando sobre três eixos espaciais, dando-nos aquela impressão de profundidade, largura e altura do objeto. Vocês vão ver inicialmente aqui na área do Blender, dois eixos, que são essas linhas aqui vermelha, que representa a coordenada espacial x, a linha verde que representa a coordenada espacial y, mas existe também uma linha que ela vem oculta na inicialização do programa. Para nós fazermos essa linha aparecer, nós podemos vir aqui na opção chamada Overlay, na condição de X, na Viewport Overlays, nós podemos clicar em Z e vocês vão ver que vai surgir essa linha azul, que é justamente a coordenada que nós não estávamos vendo inicialmente. Esse eixo Z, o Y e o X, nos faz ter aquela perspectiva de um objeto tridimensional, que é o que vocês estão vendo. Só que esse objeto, ele tem uma constituição, ou seja, uma estrutura, que faz com que ele tenha essa aparência bem básica que vocês estão vendo aí de um polígono. Se nós entrarmos com esse objeto selecionado no modo de edição, vocês vão perceber que esse objeto ele é composto de subobjetos que vão fazer a confecção da malha do mesmo. Esses objetos são os vértices, as arestas e as faces. Se nós olharmos agora pela vista, que é a vista wireframe, vocês vão ver de forma mais prática o objeto através de uma estrutura de vista raio-x. Se eu usar o Alt A aqui, eu desabilito, fica melhor para vocês entenderem aqui a estrutura desse objeto cúbico. Para entendermos como é que esse objeto é formado, vocês vão notar que aqui embaixo existe a definição do objeto na barra de status, que fica na área inferior da interface, dizendo que o objeto tem o nome de cube. Vocês vão ver que ele está aqui na outline, definido como cubo. Esse objeto ele é composto de 8 vértices, de 12 arestas e de 6 faces. Mas eu simplesmente, se eu selecioná-lo aqui, usando o botão direito do mouse e usando o recurso Subdivide, eu aplico um recurso que vai permitir eu dividir a malha desse objeto, que é a estrutura dele. Se eu der o Alt A agora e olhar o objeto pela vista sólida, vocês vão perceber que esse objeto ele tem mais subdivisões. Ou seja, se olharmos na definição do objeto aqui embaixo na barra de status, esse objeto agora ele é composto de 26 vértices, de 48 arestas e de 24 faces. Ou seja, ele é um objeto agora que tem uma complexidade maior do que aquele cubo anterior. Se eu voltar aqui e selecionar com a tecla A todo o objeto, usar o botão direito e aplicar novamente o Subdivide, e seja isso tantas vezes quanto necessário, vocês vão perceber que na medida que nós damos mais vértices, arestas ou faces ao objeto, nós estamos tornando esse objeto mais complexo junto à área de trabalho. E aqui vocês vão ver que agora ele é um objeto de 98 vértices, de 192 arestas e 96 faces. Se vocês observarem, cada face do objeto aqui ela vai ter uma forma, que é uma forma poligonal quadrada. Mas se eu seleciono o objeto e aplico um outro recurso, a exemplo aqui, clicando em Face, usando o recurso Poke Face, se eu desselecionar, vocês vão perceber que a malha do objeto agora ela vai estar composta por uma diversidade de faces triangulares. E essas faces triangulares vão nos dar aqui mais
vértices, mais arestas e mais faces ao objeto. Então, a topologia desse objeto aqui é bem diferente que a topologia daquele objeto inicial cúbico que eu coloquei aqui na área, o que o Blender inicializou. Eu tenho um objeto mais complexo do que o outro. O que isso pode significar de interessante aqui junto ao programa? Bem, quando nós temos um objeto que usa uma topologia, uma forma, com um maior número de vértices, arestas e faces, isso quer dizer que para o programa realizar o cálculo dessa forma, ele vai ser um pouco mais exigido, ou seja, ele vai ser mais lento no processo. Quanto maior o número de arestas, vértices e faces um objeto tiver, mais pesado é o cálculo que o programa irá fazer para poder fazer com que esse objeto apareça na área de trabalho. Então, quando nós utilizamos objetos com uma complexidade muito alta, junto aqui à nossa área de trabalho, caso não tenhamos um equipamento aí com uma capacidade de memória boa, um adaptador gráfico bom, nós vamos ter processamentos lentos no desenvolvimento desse processo. Então, interessante para quem trabalha principalmente com games, etc., é termos objetos com a topologia mais leve, ou seja, com a estrutura que tenha o menor número de vértices possíveis para poder facilitar a leveza durante o desenvolvimento dos gamers. Aqui, no caso, nós estamos trabalhando com um objeto que é um objeto que tem aí uma complexidade maior. Bem, nós vamos então voltar para o Object Mode. Aparentemente, os objetos vão ter aqui a mesma identificação. Então, se eu ativo o Move, trago esse objeto para cá e adiciono uma mesh nova, que é um cubo, temos dois objetos que são idênticos, porém com a topologia, ou seja, a estrutura, totalmente diferente. Se nós olharmos esses dois objetos, que à vista o wireframe, apesar de serem idênticos, vocês vão ver que esse objeto daqui, ele tem uma topologia mais básica do que esse objeto que está aqui. Mas ambos nos dão aquela mesma perspectiva durante a visão do mesmo. Eu vou selecionar esse objeto aqui da esquerda, usar o X para apagar. Vou selecionar o da direita, usar o X para apagar. Então, usando aqui uma mesh do tipo UV Sphere, nós adicionamos na área um objeto complexo. Se vocês olharem aqui a topologia ou a forma ou a constituição desse objeto, vocês vão ver que ele aqui é uma esfera que, se entrarmos no modo de edição, vai se constituir de 482 vértices iniciais, 992 arestas e 512 faces. Por que eu digo iniciais? Porque nós podemos deformar essa malha, podemos subdividi-la, podemos fazer transformações para que esse objeto seja mais complexo ou menos complexo, se assim desejarmos. Se vocês olharem, esse objeto aqui, ele vai ter uma diferença de faces durante a sua superfície. Podemos ver aqui, bem na lateral, onde eu estou com o cursor agora passando, que as faces são faces com aspectos quadrados. Na medida que chegamos aqui na parte superior, essas faces poligonais vão se transformando de forma que, quando nós dermos uma movimentação aqui, vou utilizar a vista sólida, as faces que estão mais aqui em cima, elas vão ter formatos triangulares. E querendo ou não, pessoal, quando nós usamos esse recurso, durante o processo de texturização, podemos ter resultados diferentes em relação à nossa aplicação da textura. E por que eu estou dizendo isso? Então, se eu venho aqui, volto para a vista, vocês vão ver que esse objeto, se eu encostar o cursor nele, clicar o botão direito, der um Shade Smooth, eu torno ele uma esfera interessante para o meu trabalho. Mas eu posso também criar uma forma um pouco parecida com essa esfera que aqui está, usando aqui a adição de um objeto cúbico. E aí vocês vão me perguntar, poxa, o cubo é bem diferente do objeto esfera. Sim, é bem diferente. Mas eu tenho aqui um recurso que me permite eu transformar esse cubo numa esfera. É só eu subdividir a quantidade de vértices, faces e arestas usando o modificador chamado Subdivision Surface. Eu posso fazê-lo vindo aqui no ícone de modificadores, ou então com ele selecionado eu posso usar o atalho. Eu vou fazer uma subdivisão de 3, então eu uso
Ctrl e a tecla 3 pressionada. Eu dou ao objeto um aspecto esférico. Esse objeto, se vocês olharem, eu posso usar o S de escala para aumentá-lo. E aqui, com ele selecionado, eu posso simplesmente vir aqui nessa opção superior, que é o cabeçalho, chamado Object, e usar o recurso Transform, denominado To Sphere, que é para transformar a forma em uma forma mais esférica. Eu posso usar o atalho Shift Alt S para isso também. Então, clicando aqui, eu aplico o recurso e posso usar, nesse caso, o valor 1 e dar o Enter. Usando o botão direito do mouse e usando o Shade Smooth, eu suavizo e eu tenho aqui dois elementos que são elementos esféricos. Vocês vão notar que esse objeto aqui da esquerda, se eu vier na utilização do recurso sólido e usar aquele recurso denominado Match Cap, eu posso aplicar aqui um tipo de sombreamento aqui nesse primeiro objeto aqui da esquerda. Ele vai trazer um resultado diferente, porém o outro, devido à topologia diferenciada, ele vai ter também uma diferença no resultado produzido. Lembrando a vocês que se eu usar a visão em modo wireframe, eu estou vendo dois objetos aparentemente idênticos, porém com a formatação, se vocês movimentarem um pouco a perspectiva, vocês vão perceber que esse primeiro círculo aqui em cima vai trazer faces já triangulares, e aqui ele vai manter faces quase que quadradas, tanto nas laterais como na frente, atrás e embaixo. A topologia ela influencia muito no processo como a malha do objeto estará apta a ser utilizada durante os nossos projetos. Uma das formas que nós temos aqui, eu vou utilizar a visão, eu posso selecionar esse primeiro objeto aqui, por exemplo, entrar no modo Edit Mode. Eu posso vir aqui no nosso cabeçalho da 3D View e clicar na opção chamada Mesh, que significa aí a malha, tá? Vocês vão ver que eu tenho um recurso aqui, Cleanup, que é o de limpeza, e aqui nós temos o Limited Dissolver, que na verdade é a dissolução de vértices que compõem a malha do objeto. Então, se eu clicar nele, eu aplico aqui, ó, as propriedades do limit, e aqui eu posso, se quiser, fazer com que esse número de vértices aqui possa ser menor na produção da forma do objeto. Repare que a topologia desse objeto agora, se eu voltar para o modo Object Mode e utilizar aqui a vista em wireframe, ela é diferente agora desse outro objeto. Ele é um objeto mais leve porque ele traz menor número de vértices, porque eu usei aquele recurso, do que esse objeto que aqui está. Há uma diversidade de formas de nós trabalharmos a topologia dos objetos que estaremos utilizando aqui junto aos nossos projetos. Fica aí a dica e até o próximo tutorial.